Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Comandante Paulo José, foi no ano de 1965 que aconteceu a marcha? Foi. A marcha é uma história interessante, porque ela virou lenda. Até hoje tem gente no Corpo Bombeiro e fora do Corpo Bombeiro que diz que os bombeiros vieram para Brasília a pé. Não foi bem isso. Eu já contei que nós chegamos em Brasília em 5 minutos da fábrica. Porém, no ano de 64 e nos anos de 65, tudo aquilo que tinha sido programado, que a gente pensava que ia acontecer, não aconteceu. Nós começamos a ter enorme dificuldade. E alguns bombeiros que estavam lá no Rio de Janeiro começaram a ficar muito ansiosos, porque eles achavam que eles tinham que vir para Brasília também, porque aqui era o lugar, era o nosso porto seguro, vamos dizer assim. Lá no Rio de Janeiro não era nada. E aqui ele iria trabalhar, ele ia continuar a profissão dele. E entre esses que tinham essa vontade muito grande de servir e de usar os conhecimentos na profissão, estava um cabo, que era o cabo 638, o Birajara Borges Torres. Né? Um detalhe, este cabo não era da linha do comandante. O comandante ele não se entendia muito bem. Mas mesmo assim, ele arriscou aí falar com o comandante, que eu já falei que era uma pessoa dinâmica, mas que era daquelas leis antigas. Né? Então, ele foi falar com o comandante e pediu que ele queria vir para Brasília, para o comandante permitir que era o Coronel Hermar. Osmar. Coronel Hermar, né? Coronel Hermar. O Coronel Hermar logo descartou a possibilidade. Não, em Brasília, por enquanto, não vai mais ninguém. Porque, inclusive, estava aquela desarmonia entre o comando daqui e ele comandando lá. Então, ele não queria que houvesse, que fosse mais, e que isso aí aumentasse ainda mais a área de atrito. E, além do mais, já tinha saído a 4.483, que foi no final do ano de 64, e a gente estava naquela luta ferrenha para ver se nós conseguíamos continuar no Ministério da Justiça e manter a nossa autonomia. Era um período muito nebuloso para nós, de muita dificuldade. E aí o comandante não queria que viesse mais ninguém para Brasília. Quem estava aqui estava, quem estava lá estava. Era como se fossem duas sessões diferentes. E o cabo não se conformou com aquilo ali. E aí talvez tenha extrapolado um pouquinho, ou falado um pouco mais alto, não sei. Teve alguma coisa ali. E o comandante disse para ele, não, então se você quer ir, você vai a pé. Ele pegou aquelas palavras do vai a pé e então eu vou a pé. E aí, mas ele não ia vir a pé sozinho. Aí ele resolveu criar um grupo que concordasse com ele em vir a pé para Brasília. Né? Mas mesmo para vir a pé, um grupo teria que ter autorização, não poderia ser assim uma coisa, uma normalidade. E ele veio falar comigo. Eu era o ajudante de ordem do comandante, já repeti isso várias vezes. E tinha acesso ao Coronel Hermar, né? E ele veio falar comigo e me pedir ajuda para convencer o comandante a concordar que... Bom, ele formou o grupo, né? Ele formou um grupo de cerca de 25 que topavam vir a pé do Rio para Brasília, porque
copiando o que tinham feito os fuzileiros navais lá em 1960, se não me engano, que eles tinham vindo a pé para Brasília. Levaram 26 dias para chegar em Brasília. E então ele veio falar comigo e falou da intenção, que ele tinha organizado o grupo, que eles estavam treinando, estavam se preparando, pai e tal, e se eu topava ser o comandante da marcha. Falei, de jeito nenhum. Um mês caminhando, mas nunca. Vou deixar de ficar um mês para ficar caminhando com vocês, mas não vou mesmo. Naquela linguagem, né, coloquial entre nós. Falou, não, mas seria interessante. Não, não vou não. Mas tudo bem, mas vamos conversar a respeito. Vê se você arranja um oficial, então, para ser o responsável pela marcha. Ele arranjou, que foi o tenente Manuel Gregório de Azevedo, né? Aquele que tinha jogado o capacete para cima, que também não era do agrado do comandante, do coronel Aimar. Aí ele me convenceu que aquilo seria interessante, e eu achei que seria interessante, porque a gente estava numa luta feroz, e a gente precisava criar fatos, né, que fossem fatos positivos, que demonstrassem o nosso interesse em relação a Brasília. Então, na minha cabeça funcionou desse jeito, que era bom, que era interessante. E aí fui falar com o coronel Hermano, coronel, pai e tal. E ele no começo resistiu, aí eu argumentei que era uma jogada de marketing, que era interessante por isso, por aquilo, que a gente estava precisando de notícias boas e que isso ia ser uma boa notícia. E... Bom, enfim, acabou que eu consegui convencer o coronel, né? Ele conseguiu se convencer que era bom e passou a apoiar. E aí, com o apoio dele, a marcha se viabilizou, porque ele determinou um tenente, que foi o tenente Fernandes, para ser encarregado da logística. Arrumar caminhão, arrumar equipamento, arrumar barracas, arrumar material de cozinha, né? Porque isso tudo tinha que ser viabilizado. E foi. E no dia 2 de junho de 1965, da Praça Mauá, né, a marcha se movimentou em direção a Brasília. Até Juiz de Fora, eles andavam 50 quilômetros por dia, né? A programação, porque tudo foi planejado. A partir daí, a ambulância com enfermeiro, aí teve um planejamento. Não foi uma coisa improvisada, não. Com o apoio do coronel Hermar, foi tudo planejado, tudo detalhadamente, como faria, onde iria parar, como ia parar, estudamos o mapa, foi tudo bem organizado. Tudo certinho. Foi feito todo um planejamento. Alimentação, né? Aquela coisa toda, né? O cozinheiro, a logística foi toda bem feita. E aí, partiu da... Todo dia, no final da tarde, do dia 2 até mais uns 5 ou 6 dias, porque foi até quando eles chegaram em Juiz de Fora, né? Um pouco mais, um pouco menos, o coronel Hermar, eu e o motorista dele, íamos aonde estava a marcha, para ele ver se estava tudo bem, se estava tudo correto e tal. E essa marcha, a gente colocou o nome de Marcha General Rio Grandino, para ver se a gente agradava lá o general, que era a nossa pedra no sapato naquela época, né? Então, e a marcha se desenvolveu, e graças a Deus foi tudo bem, não teve problema nenhum, né? Eles levaram, se não me engano, 24 dias, e chegaram em Brasília no Eixão, né? No Eixão rodoviário, e foram recebidos pelo general Rio Grandino, e teve uma baita de uma divulgação, jornal e tal, e ficou a pecha de que os bombeiros tinham vindo a pé para Brasília. Daí para frente, todo mundo falava que os bombeiros vieram a pé para Brasília. Foi assim que se deu a questão da marcha para Brasília. Foi uma boa coisa, e esses marchadores, vamos dizer assim, viraram história, né? Eles estão na história do Corpo Bombeiro, né? Mas voltando lá em 1965, setembro para frente, né? Muito bem. Aí eu fui lá a rural do comandante, do Major Martins, ficou à minha disposição, e eu fui lá eu e o Matoso fomos lá na Joeli. Aí chegando lá no Majoeli, primeira vez que nós entramos no Palácio do Planalto pela porta da frente. Chegamos lá, o Major já estava sabendo, autorizou a nossa subida, nós subimos lá. Aí ele falou que o presidente tinha dado instrução para ele,
que era para nós organizarmos, fazermos a reorganização do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar e levarmos para ele. Foi uma surpresa, né? Porque nós tenentes que íamos fazer, isso normalmente teria que ser chamar o comandante, mas não foi assim que aconteceu. Fomos nós que fomos chamados lá. Tá bom. Aí saímos, aí o Matoso falou, e agora? Como é que nós vamos fazer? Vamos falar com o comandante? Aí eu falei, não, ele não falou que era para a gente fazer, então nós vamos fazer. Aí cheguei lá no Major, no quartel lá do Forte da Paz, falei, ó, Major, vou precisar da sua sala, porque a gente vai ter que fazer a reorganização do Corpo Bombeiro e quem vai fazer somos eu, o bombeiro e por ordem do... E aí, pronto. Não, sim senhor. Só que era o seguinte, que o senhor coloca à nossa disposição o subtenente Pache, que ele era um exímio da Tiló. Nós fizemos, né, do jeito que a gente achou que devia, né? Fizemos um efetivo, tal, botamos lá 2 coronéis, 5 majores, sei lá. Fizemos a reorganização, eu fiz o do bombeiro, ele fez a PM. Levamos uns 15 dias, talvez, um pouco mais, um pouco menos, e levamos lá para o major. O major recebeu, falou, ó, tudo bem, deixa aí que vamos tocar. Passou um tempo, ele chamou a gente, né? Aí mostrou, ó, foi aprovado, não está exatamente o que vocês fizeram, não tem umas modificações aqui que passou no gabinete militar, não sei o quê, mas o principal é isso aí. Vocês querem ver? Aí eu falei, eu não. Aí o Matoso falou, Paulinho, eu quero ver porque eu tenho que levar isso lá para o meu comandante, porque ele não sabe de nada não, o senhor aqui sabe. Aí eu falei, então fala com o major, se o major concordar, por mim não tem problema nenhum. Aí ele falou, major, o senhor se incomoda que eu leve lá para mostrar para o nosso comandante, pai e tal. Não, se você estava assinado pelo presidente, a mensagem encaminhada para o Congresso, né? Com a nossa reorganização e o efetivo, né? Não, tudo bem. Aí ele mandou lá levou lá o pessoal, tinha uns coronéis da PM, coronel major, que ficavam ali naqueles hotéisinhos ali na W3, aqueles hotéis, até hoje tem uns hotéis baixinhos ali, não tem? No final ou começo da W3, e eles ficavam hospedados ali. Aí o Matoso levou para lá, o nosso ficou lá, o do bombeiro ficou lá. Aí tá. No dia seguinte, nós estávamos na 107, né, que era o nosso acampamento. Aí vou passar aí para te pegar. Aí veio um jipe velho lá, não pediu para eu levar ele de carro, não. Aí no caminho, ele me falou, Paulinho, ele falou um negócio chato pra caramba para você. O que foi? Cheguei lá, mostrei pro pessoal, pro coronel fulano, major, aí eles fizeram a conta, olharam, leram, pá. Aí chegaram à conclusão que não dava pelo quadro que a gente tinha feito, não dava para promover fulano, não dava para promover. Acabou. Não teve mais organização, não teve mais nada. Isso foi em 65. E era rígido demais. Né? Mas aquele projeto que eu falei dos 4 bilhões dos 4 bilhões e da nossa autonomia estava tramitando. E estava na boca do Senado para sair. Que aí a gente já estava em dezembro, né? Já cheguei. Dali. Como eu tinha tido a autorização para aquela outra situação, eu me aproveitei dessa autorização para permanecer em Brasília. E pumba, para o Congresso, né? E aí, trabalhando. Chegou no limite. O último dia de sessão no Senado Federal e o projeto não tinha sido votado ainda em plenário. Estava na Secretaria-Geral lá. Aí era ou aquele dia ou também era outro perdido. Aí eu não sei porquê, eu achei que valia a pena levar o capitão Jacarandá comigo. Porque era mais um. E o capitão Jacarandá ainda estava aqui, ele já tinha perdido o comando. Ele não era mais o comandante daquele não, mas ele ainda estava aqui em Brasília, né? E levei ele. E ele foi fardado. E eu apaisando. Não tinha jeito, cara. O projeto, esse projeto estava na Secretaria-Geral. A Secretaria-Geral era aqui, tinha o corredor e o plenário era aqui. O secretário-geral pegava os projetos que iam ser votados, levava para lá,
o Aures Moura Andrade, que era o presidente do Senado, aprovado. Aí ele voltava lá e o nosso não ia. Não ia, saiu, ele viu uma vez, duas vezes. Lá pela quarta ou quinta vez, o Jacarandá pegou no braço dele, colou, agarrou ele pelo braço. E ele é um cara que não falava com ninguém, esse secretário-geral. Os caras falavam que ele era judeu, né? Não falava com ninguém. Não, assim, não vão conseguir, ele não fala com ninguém. O Jacarandá agarrou o braço do cara, pegou e foi no ouvido dele, ele só balançou a cabeça. Na outra vez, ele levou o nosso processo, o nosso projeto. Aí foi aquilo, o projeto, quem está de acordo, aprovado, pronto. Que bom, hein? Aprovado. Então ali a gente ganhou 4 bilhões para construir residência e não sei quanto para mudança no orçamento, para quartéis. Né? E autonomia. E isso gerou um problema gravíssimo com o Departamento Federal de Segurança Pública. Mas aí ficou na seguinte situação, só eu que sabia daquilo. Só eu, do bombeiro, só eu que sabia daquilo. Nem o Jacarandá não sabia o que era. Ele sabia que tinha votado, mas ele não sabia o que era. Não, o Osmar sabia, porque ele tinha conseguido falar, né? mas o tramitar, aquela coisa toda, ele não sabia não. Tinha que ir para o Prodazem para ser publicado. E isso já estava no final do ano. O presidente tinha que assinar, o Aures Moura Andrade. O processo voltar para a secretaria e o presidente tinha que assinar. Não sei como é que a gente ia fazer aquilo. Não ia dar, não tinha jeito. Aí tinha o motorista, olha só como a gente teve a ajuda de Deus. O motorista do Aures Moura Andrade era um funcionário do Senado, que tinha o apelido de Bambu. E este Bambu tinha convivido com a gente lá no quartel do Humaitá, que era a segunda zona do Rio de Janeiro, jogava bola com a gente quando ele joga garoto, né? Lá pelos anos de 50 e pouco, 60, né? E o Jacarandá tinha conhecimento bom com ele, né? E aí lembrou do Bambu. Aí o Bambu, o presidente foi atrás do Bambu, achou o Bambu, né? E aí, quem assinou foi o Aures Moura Andrade no carro, indo do Senado para o aeroporto. E aí assinou e aí a gente tinha que levar e entregou no Bambu. O Bambu levou em mão isso aí. Foi uma coisa, eu acho que isso nunca aconteceu no Congresso, né? O Bambu levou, ele assinou no carro, entregou para o Bambu voltou, entregou para nós, para o Jacarandá e para mim, e nós corremos para o Prodazem. Isso daí já era umas 8 horas da noite ou mais, né? Levamos para o Prodazem, tudo fechado. E agora? Pô, tinha que publicar no dia seguinte, porque o dia seguinte era sexta-feira, e era o último dia útil do mês, né? Depois vinha Natal, e aquelas coisas, aquela semana de Natal, aquele negócio todo. Aí a gente viu uma janelinha lá, um basculante, aí tinha luz lá dentro, aí a gente olhou, tinha gente lá, aí a gente começou a gritar lá, aí os caras vieram, aí aí pra gente, pô, o Jacarandá estava fardado, aí o cara viu que estava fardado, aí a gente mostrou, pelo amor de Deus, aí pô, pediu, resultado, no dia seguinte estava publicado, rapaz, no Diário Oficial, o Diário do Congresso, acho que era o Diário do Congresso. Aí, outro problema, a nossa contabilidade era feita lá no Rio, porque esse orçamento era do Ministério da Justiça, né? Era destaque do Corpo Bombeiro, mas era do Ministério. Então, quem fazia toda a parte burocrática era a contabilidade do Ministério da Justiça. Então, tinha que levar esse processo para o Rio de Janeiro, para poder, porque tinha que sair tudo naquele ano, senão perdia. Aí, no dia seguinte, né? No dia seguinte disso aí, que era sexta-feira, só tinha um voo de Brasília para o Rio naquela época. Era um Eletra da Varig, que saía de Brasília às 7 horas da noite. Até as burocracias todas acontecer, nós fomos pegar esse processo, depois de tudo, esse projeto tudo resolvido, lá para umas 5 horas da tarde. Aí, tocamos para o aeroporto, eu e o Jacarandá. O gerente da Varig era nosso conhecido,
Humberto, né? Porque a gente viajava muito, né? Então a gente estava sempre ali, ô Humberto, aqui conversando. Ele era nosso camarada. Aí o Jacarandá chegou lá, chamou ele. Aquele voo da Varig às 7 horas, Brasília toda queria ir nele. Então era uma piruação completa. E naquele tempo não tinha internet, não tinha nada de marcar passagem. Era na hora lá, né? Era na hora. A passagem era... O cara, quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chegou. A gente chegou lá. Aí o Jacarandá... Beto, o tenente Paulo José precisa ir viajar por Rio nesse avião. Não, capitão. Ele ainda era capitão. Não, capitão. Tá lotado o voo, tá, não tem... Então você tira o piloto, mas ele vai. Você vai ter que arrumar um jeito aí. Sabe por quê, Humberto? Porque a mãe dele faleceu e ele tem que ir lá no enterro da mãe dele. E foi assim. Bom, enfim, eu viajei. Cheguei no Rio, aí na segunda-feira, pá, levei o projeto lá no Ministério da Justiça, tudo fechado. Aí começou o problema de terreno e aí já vamos para 66, porque isso foi o final de 65. Né? O final de 65 foi isso aí que eu estou falando. Aí começou a gente ter que se articular de novo com a nova CAP, né? Porque a gente tinha feito aquela inicial lá que não prosperou nada. Ficou, vai, não vai, mas não aconteceu nada, né? Mas já tinha projeto. A doutora Mirth tinha feito os projetos desses quartézinhos aí. Esses quartézinhos, quem fez o projeto foi a doutora Mirth. Não sei se foi ela ou se foi a equipe dela, mas ela era da nova CAP. Cabeça. Ela era da Secretaria de Viação e Obras, né? Que era da nova CAP, porque naquela época, não, ela era da nova CAP, porque a Secretaria de Viação e Obras seria da Prefeitura, e ela não era da Prefeitura. Ela devia ser no Departamento de Viação e Obras, alguma coisa assim, tá. que ela era arquiteta, né? Aí tinha um projeto, esse projeto dos quartéizinhos. Só que eu estava no Rio, e só quem sabia era eu. Em 65, nesse final de ano de 65, depois dessa confusão toda, todos os oficiais que estavam em Brasília foram mandados de volta para o Rio, inclusive o Jacarandá. Todos, Jacarandá, Natividade, o Sérgio, o Odilson, todos. Só ficaram 2 aqui, porque eles já tinham casa, já tinham alugado casa ou comprado, sei lá, que era o Valdemir e o Gomes. Todos os outros foram mandados de volta. E já tinham vindo outros do Rio, inclusive o Major? Não, o Capitão Almeida, o Tenente Almeida, não, Tenente Almeida, porque isso é 65. Todos nós éramos tenentes. O tenente tinha vindo o Almeida, tinha vindo o Leite, tinha os que se formaram na EFA, Ricardo, Valdir e Sabac, né? Tinham vindo exatamente para substituir esses que estavam sendo mandados lá para o Rio, que já estavam no estresse completo e já tinham um problema aí de relacionamento. E queria voltar para o Rio. Não, já estavam querendo mesmo, porque eles estavam até as orelhas de Brasília, né? Para voltar. E voltaram. E aí quando começou, e eu também voltei, né? E o Matoso também voltou, porque a proibição não tinha acabado, a gente tinha tido só autorização para vir para Brasília, né? Mas não tinha acabado a proibição. Aí voltei. Aí o Coronel Amar tinha alugado um prédio lá no Rio de Janeiro, na Rua Escobar, que era em São Cristóvão, né? Para tirar exatamente a administração lá da Escola 15. Porque lá era como se fosse uma fazenda, né? Era mato puro e tinha a casa do administrador, onde a gente ficava lá, mas era uma casa. Tinha cozinha, quarto, sala e tal, mas não tinha nada. E ele tirou. E colocou nesse prédio, na Rua Escobar, né? Na Rua Escobar, em São Cristóvão. A administração estava lá. E ele ficava lá na Rua México, no gabinete da Rua México, né? Então eu fiquei... Nesse período que eu voltei para o Rio, janeiro, fevereiro, março, abril, janeiro não, porque é provável que eu tivesse tirado férias, porque janeiro, fevereiro, carnaval e tal, eu devo ter tirado férias, mas de março para diante, fiquei lá.
E aí, para poder justificar uma série de situações do pessoal que estava lá, foi criado o curso de aperfeiçoamento técnico de oficiais para os oficiais, os tenentes da EFA, que era a minha turma e a segunda turma, que nós éramos o primeiro tenente. Na verdade, a gente tinha que fazer esse curso como capitão, mas como não tinha nada e tinha dinheiro sobrando na parte de custeio, montou o curso. Professor, e o curso foi feito lá na Rua Escobar, lá numa sala na Rua Escobar. Então, de manhã, a gente ia lá para o curso, né, a partir de março, né, e de tarde eu ia lá para o gabinete da Rua México. E quem não tinha nada para fazer ia para casa, né? E assim foi. E aqui em Brasília veio o Almeida, veio esses outros. E o Almeida foi encarregado de gerenciar esta questão das casas e dos terrenos, essas coisas todas. Só que, lá atrás, naquela época que eu te falei, a gente já tinha mapeado, só que não avançou, mas a gente já tinha mapeado o que a gente queria. E muita coisa, porque muita coisa não podia, não queria. E naquele livrinho que está lá, ele conta isso. Depois eu te mostro o que ele falou, o relato dele, para você ver como é que as coisas se passaram. E aí ele começou a negociar, mas só que ele encontrou a mesma dificuldade que eu encontrei no começo. A porta lá ninguém conhecia ele, pô. Na Nova Cap? Fechou para ele. Aí ele ia lá e não era recebido, ele ia lá e não era recebido, ele ia lá e não era recebido. Aí, e o Almeida era estourado. Sabe aquele cara que tem um estupinzinho assim, desse tamanho? Uhum. Na terceira vez que ele foi lá e não foi recebido, ele, chutou o balde. Lá com o diretor lá, que era o Nauro Esteves. Chutou o balde. Aí, e agora? Nós tínhamos o dinheiro estava empenhado, estava lá na Nova Cap, estava tudo, mas não tinha nem terreno, nem projeto. E agora? Qual foi a solução que eles acharam? Ligaram para mim e falaram que era para eu vir para Brasília. Como eu já tinha vindo outras vezes e não tinha acontecido nada, eles acharam que tudo bem. Mas eu estava fazendo o curso. Aí tá bom, aí eu vim, né? Eu vim. Aí fui com ele lá na Nova Cap. Ele fala isso no livrinho dele, depois a gente mostra ali. Fui com ele na Nova Cap, mas sem... Fui com ele. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com ele. A gente sentou lá na porta do Nauro Esteves, de manhã, que ele tinha marcado uma audiência com esse Nauro Esteves, que era o diretor... Acho que era diretor de edificações, ou era diretor. E era o homem do Oscar Niemeyer, era do time do Oscar Niemeyer, era um cara que tinha muita força lá na Nova Cap. A gente ficou lá esperando para ser recebido. Passou um tempo, eu falei, não, isso aqui não vai dar certo. Como eu já conhecia o Dr. Buchmann, lá daquela vez que eu fui apresentado e tal, em 64, lá atrás, né? Antes disso tudo, né? Antes do ano de 65, eu fui lá, eu falei, não, Almeida, eu vou embora, eu não vou ficar esperando aqui não. Aí fui embora. Já tinha passado umas 3 horas que a gente estava lá, nós chegamos lá, acho que umas 8 horas, já eram umas 11 horas da manhã. Aí fui lá no Dr. Buchmann. Aí o doutor falou, tenente, tudo bem, eu estou assumido, não sei o que. Aí eu conversei com ele, falei, não, é porque aconteceu isso, e tem o processo está lá com o doutor com o Nauro Esquerdo, não, mas o que você... Não, a gente precisa ter os terrenos, o senhor lembra aquela... lembro, não, vamos ver aqui. Aí, não era esse terreno aqui, não era esse era esse aqui, que era o da Asa Sul, o da Asa Norte e o do segundo GI ali, que era o do Planalto. Do primeiro ali. Eu não sei qual é agora. Naquela época, primeiro. Naquela época ficou sendo segundo GI, quando foi construído. Né? A gente tinha escolhido esse, porque era a mesma coisa que o Almeida sofreu, eu já tinha sofrido antes. Não, aqui não pode porque aqui vai ser não sei o quê. Aqui não pode porque aqui vai ser não sei o quê. E aí ele falou assim, mas por que isso? Aí eu falei para ele, porque tem 4 bilhões assim, né? Então, dinheiro. Então vamos escolher logo esses terrenos aqui. Né? Isso aí era quase na hora do almoço. Aí abriu, então, aonde que vocês querem?
para as praças, para os soldados. Não, para os soldados pode ser na cidade satélite, né? Ah, então, tá, aqui no Gama e em Sobradinho, tá bom? Tá. Ah, não, então tem esse terreno aqui, pá, pá, pá. Fechou. Eu não falei nada com o Almeida. Naquele dia eu não vi mais o Almeida. No dia seguinte, né? No dia seguinte, falei para ele, ele é no Nova Cap, porque eu acho que a gente, vamos lá, vamos, em vez da gente ir no Nova, vamos lá no presidente. Porque era ruim para mim, porque parecia que eu estava passando por cima deles todos, entendeu? Tirando o Osmar, que aceitava aquela minha relação externa, os outros ficavam meio... Eles gostavam, porque acontecia coisa boa. Mas eles não... Pô, a gente vai de ônibus, porque aí começou a vir gente de ônibus, né? Pô, a gente de ônibus, Paulo José só vai de avião. Sabe esse ciúmezinho, essas coisinhas? Começou a aparecer. Né? Inclusive entre meus colegas de turma. Pô, tu vai de avião, né? Não, tu é foda, isso aqui, soltava aquelas piadinhas. Então eu me preservava um pouquinho também. Aí fomos lá no Almeida, falou, então, não, vamos sim. Aí fomos lá. Aí chegamos lá no presidente, aí veio o doutor Buchmann. Mas antes de sair, eu tinha falado com o doutor Buchmann, é um detalhe interessante, para ele, por favor, não falar que os terrenos já estavam escolhidos. Porque a missão do Almeida era escolher os terrenos. Pô, se chegasse lá e falasse que os terrenos já estavam escolhidos, ele ia ficar muito chateado, né? Aí foi assim, né? Eu falei, doutor Buchmann, o senhor faz o seguinte, a gente vai lá, conversa, aí o senhor pega o major, que não, mas pega o tenente, que ele era tenente aí, e leva ele nesses locais aqui e fala para ele se ele concorda com isso. Ele vai concordar, não se preocupe não que ele vai concordar, porque ele não tem outra alternativa, ele vai concordar. E assim foi. Aí o presidente mandou o doutor Buchmann resolver o problema, tirou o Naldo da jogada, aí o doutor Buchmann falou, tenente, vamos ver então os terrenos, o senhor não está... O Buchmann foi um cara maravilhoso com a gente, foi um cara sensacional. Aí foi, e ele narra isso no livro, que aí ele chegou lá, ele viu o terreno era, ele concordou, pô, escolheu o terreno, entendeu? E ele ficou feliz, aí eu podia tanto fazer, o importante era que tivesse. E, inclusive os terrenos para a construção das residências, que foi 100 casas no Gama, 100 casas em Sobradinho. Foi feito isso, mano? Foi. 100 casas no Gama, 100 casas em Sobradinho, dois prédios de edifício na Asa Sul, 2 prédios de edifício na Asa Norte e 2 prédios de edifício em Itaguatinga. Né? E isso possibilitou depois, em 67, a vinda de todo mundo, que é outra história. Mas vamos ficar por aqui e vamos esperar essa outra parte da história para outro dia? Vamos. Então nós paramos em... Nós paramos... Terminamos em 66? Não, porque tudo isso vai acontecer em 66 ainda... Então terminamos em 1900. 66 tem um fato fundamental. Foi a fuga dos americanos que mudou toda a história do Corpo Bombeiro de novo. Todo dia mudava a história do Corpo Bombeiro. Então morremos em 65? Morremos em 65, começo de 66. Tá. Isso aí foi o primeiro semestre de 66. Não, em 66 tem o Decreto-Lei 9. 66 é um ano chave para nós também. Tá. 64, 65, 66 são anos chave. 67, 68 também. Então, terminado o ano, iniciado o mês de março, aqueles militares do Distrito Federal que estavam em Brasília e que regressaram para o Rio de Janeiro, eu acho que eu já tinha falado nisso também, que todos os que tinham vindo para Brasília até na primeira turma de 64, estavam esgotados, fisicamente, moralmente, emocionalmente. Então, foi feita uma substituição. Vieram outros e eles retornaram para o Rio de Janeiro. E nestes que retornaram estavam 6 da EFA. E o comandante da época, o comandante Coronel Osmar, em 65, no final antes dele ser